Diretoria do Flamengo tomou uma decisão depois da derrota vergonhosa contra o Corinthians que pode impactar o elenco. Eu vou explicar tudo para vocês no vídeo de hoje. Além disso, tem informação atualizada sobre o interesse do Flamengo em Luiz Henrique do Zenit. Tem Felipe Luiz passando pano mais uma vez para o elenco na coletiva. Ele também cobrou publicamente a diretoria sobre atacante. E, como esperado e avisado, o árbitro foi mais uma vez o protagonista da partida de um jogo que o Flamengo mereceu perder. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão numa segunda-feira pós-derrota, e uma derrota que não foi qualquer derrota contra o Corinthians não, um jogo ridículo do Flamengo, que é um mix aí de incompetência. Incompetência da diretoria no planejamento, que fez com que o time inteiro jogasse numa forma física abaixo, mas não justifica a forma com que o time jogou. Ninguém se machucou, saiu estourado, saiu extenuado, porque isso sim justificaria a falta de forma física. O Flamengo jogou com muito pouca vontade, segue jogando com aquele salto alto de quem ganhou todos os títulos no ano anterior. Aquela síndrome do campeão. E o Flamengo precisa abrir muito o olho por conta disso, senão vai ser um ano péssimo, mesmo com o elenco que tem, mesmo com o Lucas Paquetá, pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Dembélé, o Haaland, todo mundo que vai continuar jogando isso e jogar sem vontade. O Corinthians é um time infinitamente inferior ao do Flamengo, só que estava com vontade, estava com raça. O Flamengo não jogou com a sua essência, que é a raça, que é a garra, que é a vontade de vencer. Isso você não viu em momento nenhum do Flamengo. Ah, mas o Pulgar tava correndo, deu bico em cima do Memphis. Isso não é raça, isso não é garra. É se entregar, é você tá cansado e se entregar. Tem uma série de individualidades que eu vou falar jogador por jogador daqui a pouco. Mas antes, a gente tem que falar sobre o Flamengo como um todo. Ah, mas as férias foram curtas. O Corinthians jogou a final da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, e voltou de férias antes do Flamengo, por isso está mais bem condicionado. Ah, mas a vitória foi muito mais por conta de vontade do que de preparo físico. O Flamengo está acomodado, e as derrotas até agora não estão mexendo com os jogadores, porque esse jogo ele foi um jogo mais acomodado ainda do que o jogo contra o Fluminense. E se não abrir o olho muito rápido, não resolve. O Felipe Luiz continua escalando mal, morrendo com as suas convicções, sem fazer as alterações que precisa, mantendo os amiguinhos, sem barrar o Léo Pereira, que claramente está sem condição física e de ritmo de jogo, errando tudo. A Arrascaeta jogou porque tem nome, porque ele em campo está se arrastando, ele jogando junto com o Jorginho ainda, mata o meio-campo, é um ou outro, e olhe lá, para mim nenhum dos dois tem que ser titular no momento até estarem bem fisicamente. Tem que jogar o Everton Araújo ali, e mais um, que pode ser o Jorginho, mas pode ser outro. Então, tem uma série de coisas aí, e acima disso tudo, o Felipe Luiz escalando muito mal. Ontem a escalação foi pelo nome.
Ah, mas o Flamengo planejou para todos os jogadores estarem muito bem fisicamente nessa Supercopa. Mas não estavam. Não estavam e claramente não estavam. E aí não adiantava escalar com os caras não estando bem. Então, é complicado. A arbitragem é um caso à parte, tá? Vamos repetir o nome de cada um aqui. Senhor Rafael Rodrigo Klein. Que eu já, no vídeo de ontem, para quem viu, já tinha a prévia do jogo, praticamente. Que eu falei o quê? Que ele é o rei, o bonde do picote lá. Que tudo que é toquinho é falta. É falta. Principalmente, nesse caso agora, que o Corinthians já estava vencendo, já estava fazendo a cera. Para ele é sensacional. Não teve jogo no segundo tempo. Não teve jogo. Flamengo com muito pouca agressividade, mas o Corinthians, do jeito que já sempre faz, pela inferioridade em relação ao Flamengo, como a maioria dos times faz, mas o Corinthians faz mais ainda. E sinceramente, está no direito deles, porque o árbitro é conivente, então eles vão fazer mesmo, e todos os times vão fazer. Se conseguirem abrir o placar, vão ficar se jogando. E ainda conseguiram ampliar o placar num golaço do Yuri Alberto no final, na hora que o Flamengo já estava lá desmontado. Seu Felipe Luiz não consegue motivar o time nem na entrada do campo e nem durante o jogo. Ele fica lá, se joga no chão, faz isso, faz aquilo, faz a ceninha, mas tá longe de ser o velhinho que todo mundo tenta comparar ele muitas vezes. Enfim, vamos falar sobre esse ponto da arbitragem aqui com uma fala primeiro do Felipe Luiz na coletiva, quando ele fala: nunca tinha visto algo assim. Os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário como se o lance tivesse sido revisado. Então nós tínhamos preparado o time para jogar 11 contra 11. Isso é um fato. Vamos, antes de falar sobre isso, a fala do Arrascaeta. Arrascaeta revela que em conversa com Rafael Klein antes do intervalo, o árbitro não tinha imagem do lance. O árbitro falou para mim que não tinha nenhuma imagem para expulsar o Carrascal. Eu não sei o que aconteceu, mas no início do segundo tempo continuaram procurando alguma coisa e acharam. Então, vamos lá. O lance foi para vermelho? Na minha opinião foi, tá? Era para ser expulso. Agora, 20 minutos, porque se a gente contar 5 minutos que ficou naquela enrolaçãozinha antes de acabar o primeiro tempo, de fato, mais os 15 do intervalo, eles tiveram 20 minutos aí para buscar todas as câmeras que eles tinham, para receberem imagens externas, que é muito possível que isso tenha acontecido. As imagens que eles usam no VAR normalmente não tem aquela qualidade toda que tinha no lance, que apareceu no segundo tempo. Nem aquele zoom todo. De onde veio a imagem? 20 minutos que eles tiveram para analisar, para tentar achar, para investigar e tudo mais. Todo lance tem isso? Existe VAR de 20 minutos? Não existe. Felipe Luiz preparou o time inteiro no intervalo para jogar 11 contra 11. Ele ainda tirou a chance de ele tentar bolar ali uma estratégia, porque ele voltou para o jogo achando que iria jogar 11 contra 11. E aí o VAR chama o juiz para ver o lance depois do intervalo. Como se eles não estivessem conversando durante o intervalo inteiro, né? Enfim. No time, vamos falar os destaques individuais aqui. Destaque positivo, sinceramente, não consigo destacar ninguém. O cara que fez boas defesas, Rossi. Algumas boas defesas, aquele gol anulado do Memphis ali, na hora que o VAR estava fora do ar. Teve mais isso. Na minha opinião, estava impedido. Não tinha muita dúvida de que o pé estava à frente. Agora, um jogo de final, ficar dependendo da luz da cidade, não ter um gerador na cabine do VAR, é brincadeira, né? É uma brincadeira. Não ter, durante 15 minutos do jogo, o VAR e não ter a análise, né? Traçar as linhas ali. Eu ia ficar muito puto se fosse com o Flamengo. Muito puto. Mas a olho nu ali, na hora, durante o jogo, não me pareceu erro da arbitragem. Me pareceu que, de fato, ele estava impedido. Mas é vergonhoso. É mais uma vergonha para a arbitragem nesse jogo. Então, o Rossi fez 2 boas defesas nesse lance. Acho que ele é um dos que não dá pra gente crucificar.
Outro que jogou razoavelmente bem, mas nem tanto também, o Pulgar correu, se esforçou, é um dos que dá pra dizer que tava com um pouco mais de vontade, mas também errou muita decisão de passe ali. O Varela também se esforçou, fez ali o feijão com arroz, mas também errou cobertura pra caramba. Então, não tem destaque positivo nesse jogo, não tem como ter. Infelizmente. Paquetá perdeu um gol na cara no final do jogo. Não dá pra gente cobrar do Paquetá nos primeiros 15 minutos de Flamengo que ele resolvesse o jogo, mas aquele gol ele tinha que fazer. Sobrou na cara do gol. Qualquer um ali, se fosse o Léo Pereira, qualquer posição, tinha que fazer aquele gol. Linha da pequena área, sem ninguém à frente, é chute pra dentro do gol. Não dá pra isolar a bola do jeito que ele fez. E ele falou o seguinte: estou muito triste, primeiro pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo em disputa novamente, acabei falhando, estava 1-0 só o Corinthians nesse momento, né? E sinceramente não posso falhar num gol desse, entendo a minha responsabilidade, e falou isso. Então, ele entende, ele reconhece, mas a gente só fica tranquilo quando ele começar a jogar bola, fazer juiz aí aos mais de 200 milhões que foram gastos nele. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho do Paquetá durante o ano. Espero que ele melhore muito, principalmente em relação à finalização, porque é complicado. Léo Ortiz. Tá demais. Tá uma lentidão. Lento, errando praticamente tudo. Corre, tá parecendo... Quem lembra do zagueiro antigo do Flamengo, Renato Silva? Que era zoado, que parecia que corria de calça jeans molhada. É isso. Parece que tá jogando de calça jeans, correndo com a perna presa, não consegue acelerar, perde todas na corrida. Naquele gol que o Memphis faz, se eu não me engano, o Léo Ortiz tá andando, tá trotando no campo. É um negócio de maluco, um absurdo. Então, assim... Tá muito complicado o Léo Ortiz, ele só pode voltar a ser titular, na minha opinião, quando estiver 100% fisicamente. Ele já não é um zagueiro rápido, mas ele fora de forma física e, além disso, também de vontade, não me parece estar com aquela sede, aquela vontade, aquele tesão de jogar que o time demonstrou no fim do ano passado. Esse ano a gente não vê isso mais e tem que ser feito alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Infelizmente, Léo Ortiz tá mal demais, um cara que é um zagueiro sensacional. Arrascaeta é muito parecido, é o camisa 10 do meio campo com o camisa 10 da zaga, não estão jogando nada. Arrascaeta andando em campo e errando tudo. Tudo que ele tentou, ele errou. E não é só nesse jogo de ontem, ele vem errando tudo. Aí falta de ritmo, falta de físico. Enquanto estiver assim, não pode jogar titular, principalmente partida decisiva. Deixa ele ir entrando nos próximos jogos, conforme ele fosse condicionando, senão ele é um a menos no campo. Não tá jogando nada. E principalmente junto com o Jorginho, como eu falei, os dois juntos, com a forma física abaixo, matam o meio-campo do Flamengo. Bota quem tá melhor fisicamente e depois, no finzinho do jogo, precisou ali, pode tentar alguma coisa para eles jogarem os 15 minutos. Enquanto isso, enquanto não estiverem bem, não dá. Pedro, marcou ali, deu uns carrinhos, fez... Pra mim, o Pedro é um dos mais marrentos desse elenco. Pedro, o tempo inteiro, quer jogar bonito. O Pedro é um que, pra mim, é um dos que menos joga pro time ali. E não é no sentido de voltar pra marcar, porque eu acho que o centroavante pode até ter suas responsabilidades defensivas, mas o Pedro tem que focar em fazer gol. Focar em ajudar ofensivamente. Mas o Pedro sempre quer dar um toquinho a mais, sempre quer dar um enfeitezinho. Ele recebeu aquela bola ali que ele podia claramente tocar no Plata e seria 1-0 o Flamengo ali, se eu não me engano, tava 0-0 ainda. Não fez, chutou de costas, preferiu chutar de costas. Poderia entrar e aí ia ser ovacionado? Iria. Mas o lance ali, que claramente ia deixar o companheiro na cara do gol, ele não fez e ele tem sido cada vez mais estrelinha nesse sentido, tá? Ficou no Flamengo, passou dificuldade no Flamengo, em muitos momentos, sim. Acho que tem muito a ver também com o esquema de jogo do Felipe Luiz, que não favorece, deixa ele meio desmotivado, mas não justifica.
Não justifica. Pedro, pra mim, tá muito abaixo do que ele pode entregar. Deu aquele passe de peito bonito aí num dos jogos atrás e tudo mais. Mas ele pode entregar muito mais. E é muito por conta dessa falta de jogo pro time é que o Felipe Luiz deu uma cobrada na diretoria para trazer outro atacante. A gente vai falar já já. Pedro é um dos que, para mim, ele tá muito abaixo mesmo. E ele é um dos que eu acho que a parcela ali entre forma física e vontade, a forma física ainda tá precisando melhorar, mas ele tá com muita falta de vontade de entregar. É um dos caras que precisa tomar uma chacoalhada também. Chacoalhada da diretoria ali, no bom sentido, não é torcida aí, fazer nada de cobrança, não. Isso aí sou totalmente contra. Felipe Luiz segue até morrer abraçado com suas convicções, escalando o time muito abaixo fisicamente, pelo nome, coisa que ele mesmo disse que não aconteceria quando chegou no Flamengo. Vocês lembram disso? Que não ia ter essa de amiguinho, ia jogar quem estava melhor. Não está sendo muito coerente em relação a isso. Precisa barrar o Léo Ortiz urgente. O Arrascaeta junto com o Jorginho não tem como. E insistindo em não escalar o Cebolinha de titular, que é um cara que poderia fazer a diferença individualmente. Mesmo com o time jogando mal demais, numa jogada individual ele poderia resolver. O Flamengo coletivamente tá uma draga, tá péssimo, não consegue trocar 3, 4 passes seguidos. Então tá uma porcaria. Felipe Luiz não tá conseguindo fazer nada com esse time. E além de tudo, não motiva o time nem na entrada, porque não parecia estar correndo o suficiente, não consegue motivar durante o jogo, fica lá passivo. Ah, mas o técnico não é motivador só, ele tem que fazer estratégia. Eu concordo, mas é um pouquinho de cada. Pensa se você fosse um atleta daquela época do Jorge Jesus, que você errava um passe, o velho tava se descabelando, se descacetando ali todo na beira do campo. Vai ver se você não fizer certo na próxima, se você não ia sair. Os caras têm isso na cabeça também, meu amigo. Enquanto tem um que tá passando pano na coletiva toda vez, como ele falou, não, o Flamengo fez um bom jogo, o Flamengo vem jogando bem. Não vem jogando bem, tá um arame liso do cacete. E quando consegue chegar é bolinha na área. O Flamengo não tem jogada. Esse início de ano do Flamengo, ele tá de um jeito que a forma de jogo não dá vontade nem de assistir. De tão bosta que tá. Uma troca de passezinho de handball, tocando bolinha ali na frente da defesa, e quando sobra, cruza na área. E não dá em nada. Quando dá, é alguma individualidade, algum jogador que consegue alguma coisa, que é cada vez mais raro. E às vezes abre espaço e não chuta pro gol. Paquetá teve o lance que ele perdeu o gol, mas teve uns 2 lances que ele teve um espaço ali na entrada da área e não bateu. Isso, ele não pode entrar esse modus operandi aí, nessa síndrome do resto do elenco, e tem que chutar pro gol. Alexandro, ele já não tem aquela velocidade toda que ele teve em algum momento. Ele nunca foi velocista, mas ele já teve muito mais velocidade. Na minha opinião, ele não tem que jogar subindo tanto mais, porque ele não tem fôlego para voltar, não tem velocidade para voltar. Ele tem que jogar de uma forma mais defensiva, só subir numa muito boa. Quiçá o Flamengo tem que jogar com ala esquerdo ali, um ponta esquerdo e ele mais recuado. Pode de repente até virar ali uns 3 zagueiros e botar 2 alas para o Alexandre não precisar subir tanto, que aí ele dá aquela solidez defensiva ali embaixo na esquerda. Mas do jeito que tá subindo e sem cobertura, vai tomar bola nas costas o tempo todo. E ainda por cima, início de temporada, ele sem estar 100% fisicamente, é mais um motivo para ele não subir tanto. Que tá tomando bola nas costas o tempo inteiro, ele não tem fôlego para recuperar. Ele marca bem, ele joga muito bem quando ele já tá posicionado. Ele tem que se reposicionar, correr para recuperar, é contra-ataque na certa. Na certa. O Flamengo tem que abrir o olho. Foi liberar o Vinha, tá de titular do River Plate lá agora. Quando precisa de um jogador com um pouco mais de fôlego, tem que entrar com Ayrton Lucas, que tecnicamente é um abismo de diferença pro Alexandre. E esses são os destaques individuais que eu tenho de hoje. Vamos seguindo aqui. Quem venceu nesse jogo, no fim das contas, além do Corinthians, foi a CBF.
com os ingressos abusivos, o preço alto pra caramba, arrecadou mais de 12 milhões só com bilheteria, 12,6 milhões com a renda do jogo. E aí o Flamengo, até o momento, tomou a decisão de não punir o Carrascal. Não sei até que ponto isso é benéfico, porque ele de fato agrediu e não me pareceu aquela coisa de movimento de braço só. Ah, tô protegendo, não. A bola nem tava ali. A bola nem tava naquele lance. Pareceu que ele tentou dar uma abraçada mesmo, talvez não uma cotovelada, mas me pareceu. Era lance de expulsão sim, na minha opinião. E eu acho que tem que tomar uma puniçãozinha. Acho que tem que tomar para ele mesmo aprender, para servir de exemplo para os outros. Mas até o momento o Flamengo não divulgou nada. A decisão até o momento é de não punir e durante o dia a gente vai ver se vai mudar alguma coisa, o que vai dar isso tudo aí. Agora falando sobre o mercado da bola um pouquinho, antes disso vou lembrar vocês do YouTube Shop, tem muitos produtos do Flamengo passando na sua tela, você clicando em cada um deles ali, tem camisa do Flamengo, muita coisa maneira, clicando lá, você adquirindo um dos produtos ou qualquer outro produto dos sites parceiros, Mercado Livre, Magalu, Shopee também, você dá uma moral muito grande aqui pro canal pra gente continuar trazendo todas as notícias do Mengão para vocês. Primeiro tem Felipe Luiz abrindo o jogo sobre contratação de atacante com o Flamengo. Quando ele foi perguntado na coletiva, ele deu aquela cobrança meio que velada na diretoria, porque ele respondeu o seguinte: essa é uma pergunta para a direção esportiva. Eu participo da montagem do elenco, é claro. Estamos sempre olhando o mercado e procurando reforçar as posições o máximo possível, e o ataque é uma delas. Não é fácil achar atacantes, blá blá blá. Os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir ao Brasil. Não é fácil reforçar essa posição, mas com certeza o Zé Boto, toda a equipe de scout do clube estão olhando diariamente o mercado em busca desses reforços. Então ele deixou claro que ele quer um atacante, que ele já está pedindo isso para a diretoria, mas até agora não acharam. Não tem nenhum atacante no mercado que possa estar ali no lugar de um improviso. Ah, mas tem que ser o atacante. Tá, enquanto isso fica sem ninguém. Fica com o Bruno Henrique improvisado, com a bola batendo na canela toda vez que ele recebe de costas. Com Plata jogando de centroavante, com todas as características que ele tem de centroavante. Não tá jogando bem nem de ponta, vai jogar bem de centroavante. Aí não tem nenhum outro jogador no mundo, no Brasil, que o Flamengo consiga gastar ali menos de 10 milhões de euros para contratar. E os outros times todos gastando aí nessa faixa ou menos e tem pelo menos um centroavante e um reserva. Tem ninguém no mercado que o Flamengo possa contratar. Ninguém. Tem nem muito mais o que falar, né? Enfim, mudando de assunto, vamos lembrar antes aqui do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. Dá pra fazer até uma revanchezinha Flamengo-Corinthians, de repente você jogando, você é a melhor técnico do Felipe Luiz nessas circunstâncias, escala melhor, porque tá difícil de não criticar. Gosto muito dele, tá? Isso tudo que eu tô falando é querendo que ele fique. Mas ele tem que, às vezes, engolir um pouquinho o ego e fazer o que tem que ser feito. E durante tudo isso que eu tô falando, eu sei que tem muita gente que discorda de mim, e eu quero que vocês ponham no comentário aqui qual é a opinião de vocês pra gente ir discutindo. Mas vamos voltar a falar do FIFA Friends, que eu me perdi no meio do caminho aqui, que é um FIFA modificado que tem Série A, B, C, D do Brasileirão, todos os estádios, todas as faces, os jogadores perfeitos, você pode jogar lá Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, o Mundial, tem tudo aí que você pode jogar e é sensacional. Vai lá no Lucão Joga, que é o meu outro canal, que você fica vendo exatamente, você consegue ter uma noção exata de como é bom esse jogo, e tem o link aqui na descrição para você adquirir, me dar essa moral e você não vai se arrepender, é um jogo sensacional, beleza? Vamos falar agora desse possível interesse aí que surgiu aí na mídia do Flamengo pelo Luiz Henrique do Zenit. O Flamengo hoje, ele tá priorizando um atacante, não acha de jeito nenhum um atacante no mercado, mas é a prioridade. E aí surgiu essa informação do Luiz Henrique, só que o Flamengo hoje ele contratou o Lucas Paquetá, que joga exatamente naquela faixa direita do campo, caindo para o meio, podendo fazer a meia ali. Luiz Henrique ele é mais atacante do que o Paquetá, que é mais meia, mas hoje o Flamengo não prioriza um jogador com as características do Luiz Henrique, que é mais de ponta do que de centroavante.
O Flamengo segue buscando esse centroavante. O Luiz Henrique é um jogador caro. Ele está na lista de observações do Flamengo, isso aí não tenha dúvida. Mas hoje o Flamengo não deve colocar grana na mesa, não deve fazer proposta por ele, tá? Continua monitorando possibilidades e tudo mais, mas hoje o Luiz Henrique não está entre as prioridades do Flamengo, não. Pelo menos é o que o pessoal da diretoria vem dizendo, e a tendência é o Flamengo não tentar o Luiz Henrique nem agora e nem na próxima janela. Mas, como a gente sabe, no Flamengo tudo muda muito rápido. Se eu tiver alguma novidade sobre isso, eu trago pra vocês, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!